Saudações fantásticas, sejam todos muito bem-vindos a uma live um tanto diferente. Vamos falar aqui de um game que divide gerações aí, né? E temos gerações distintas aqui para falar um pouco sobre isso. Começou com game, tem filme, tem livro, tem tudo que tem direito em todas as mídias. E se você não me conhece ainda, eu sou Simon César, aquele que não toma uma decisão importante na vida sem antes ir lá na máquina de escrever para dar uma salvada na própria pele. Sejam todos muito bem-vindos aqui a essa live. Vamos falar aqui qual é o melhor Resident Evil no hype aí do lançamento de Resident Evil 9, que já vai acontecer em breve. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os 8 episódios, os spin-offs também, um pouquinho sobre as nossas experiências aqui, os nossos causos aqui também, com Resident Evil, e vai ser um papo aí divertido para vocês conferirem. Se vocês não estão inscritos ainda no canal, só se inscrever, ativar o sininho aí também para receber novidades aqui, debates sobre cultura geek, e vamos falar aqui, vamos começar apresentando os nossos convidados de hoje, o Adem Ibrovic, Gabriel Santana e o João Tenório, né, que já jogaram aí também o Resident, já tiveram as suas experiências com o Resident, e hoje vão ocupar aqui a nossa resenha, né? Então vou deixar eles se apresentarem aí, começando pela letra A, não tem jeito, né? Desde a chamada na escola tem que começar contigo, né, Adem? Boa noite, pessoal. Eu sou Adem Ibrovic e eu tenho a mesma capacidade de atuação do elenco original do Resident Evil 1 de 96. E que capacidade, né? Revolucionária aquela atuação. Expressividade total. Por que não ganharam o Oscar, os miseráveis? Vamos lá. Eu sou o Gabriel Quase Sanduíche. E uma coisa que me fez lembrar agora é que os atores do Resident Evil 86, se eu não me engano, eram atores pornôs, né? Eu já ouvi essa história também. Sobre o Adem, né? Mas só uma curiosidade. O que explicaria muito da atuação deles. Ver o nível das curiosidades que vão sair daqui hoje. Né? Vai, show, é contigo mesmo. Depois dessa do Gabriel, vai ter que segurar essa aí. Boa noite a todos, eu me chamo João Tenório e hoje eu vou falar sobre o verdadeiro horror do Resident Evil, que é a organização da maleta. Lembrando, né, no Independente, a Green Herb ou todas as outras ervinhas lá ocupam um espaço, né? Não tem como. Não tem como fazer nada diferente. Mas é isso, vamos lá, gente. Hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre, agora começando aqui o nosso bate-papo. Vocês ainda lembram como é que vocês começaram a jogar Resident Evil? Como é que foi a experiência de vocês e tal? E aí de novo, a ordem alfabética vai ser priorizada, né? Então, vai lá, Adi. Cara, eu me lembro, né? Tudo relacionado aos jogos, a videogame, eu me lembro muito bem. Foram coisas que marcaram muito a minha infância, né? Apesar de ter sido no século passado. Como a gente começou brincando aqui, a gente era vizinho de Noé. Mas, pô, eu me lembro de ter acabado de lançar o 64, isso em 96, né? E eu tinha ganho o 64, né? E tava ali todo feliz com o meu Mario 64, e aí até que eu fui na casa do meu primo. E aí, quando eu cheguei na casa do meu primo, ele era um pouco mais velho do que eu, então ele ligou lá o PlayStation dele e me largou jogando. E me botou, na época, era aqueles CDzinhos 3 por 10 reais, né? Eu não vou nem falar o nome aqui, que é pra... Mas na época era aqueles CDzinhos de banca, 3 por 10 reais. Então ele me botou lá pra jogar Tekken, me botou pra jogar outras coisas lá, outros jogos, e aí até que eu peguei aquele ali com uma capa esquisita, um cara meio estranho na capa, segurando uma arma e com uma cara feia. E aí eu fiquei curioso, botei aquele jogo e era o Resident Evil. Aí, foi ali a noite inteira, não queria ir embora de lá depois. Cheguei em casa,
doido, só falava de Resident Evil. Isso aí já era 97, né? Já era comecinho de 97, eu acho, se eu não me engano. Então eu tinha ali 14 anos nessa época. E aí Aí pronto, aí eu me lembro que eu queria trocar o meu 64 para um PlayStation só por causa do Resident Evil. E na época era classificado, né? A gente encontrava classificado em jornal. Tinha um jornal, Balcão, nem sei se existe esse jornal ainda, que era só de classificados. E aí eu comprei um jornal Balcão e eu vi que tinha um cara que tinha aberto uma locadora lá em Copacabana, né? Perto de onde a gente morava. E esse cara ele tinha aberto uma locadora, e parece que tinha um fliperama dentro, mas ele tinha uma quantidade de videogames e televisores em excesso. Ele estava fazendo vendas e trocas ali de videogames e televisores, e ele topou. Eu liguei e ele topou trocar o meu 64 por um PlayStation. E aí foi-se embora o meu primeiro 64, eu troquei por um PlayStation. Depois eu comprei o outro 64, né, um tempo depois. Mas foi aí, eu fiz essa troca só por causa do Resident Evil. Eu fiquei viciado naquele jogo desde a primeira vez que eu botei no console. E aí foi essa a minha experiência, cara. Minha lembrança de Resident Evil inicial é essa. O curioso, antes do Gabriel assumir ali, é que é o seguinte, né? Eu duvido que da nossa geração tivesse alguém com Resident Evil original. Ah, não. Porque todo mundo ali ia, para quem é do Rio de Janeiro, conhece a Uruguaiana e sabe que ali era o maior mercado negro de CDs de PlayStation. A gente ia lá para comprar para R$10. Um Resident Cara, era diferente. Eu só tive um jogo original de PlayStation mesmo assim, porque foi o Resident Evil 2, né? Que depois, quando saiu, esse eu fiz questão, porque era para coleção. Mas eu não. Jogo de PlayStation era Uruguaiana, não tinha como. Além dos jogos serem muito caros, né? A gente tinha aquela facilidade e rodava perfeitamente. Era 3 por R$10 lá na banquinha. Cara, pior que era mesmo. Era muito barato, era a diversão da galera, era pegar os jogos de R$10 lá. Depois a Sony ficou bolada, né? Foi dificultando as coisas. Ainda no PlayStation 1 eu lembro que eles já começaram a dificultar. Pelo menos, eu não sei se alguém de vocês lembra do Game Shark aqui. Sim. Mas, cara, quando eu não tinha paciência para zerar um jogo, alguma coisa assim, eu botava o diacho do Game Shark, né? Só que era aquela história. Aí eu via todas as cenas em CGI que ficavam lá guardadas, lá você entrava nos diretórios lá. Era muito bom, né? Que você se antecipava tudo. Só que aí quando já estava chegando lá pelas tantas, assim, já do final do Play 1, né? Já não conseguia mais acessar o diretório, eu ficava bolado, assim, sabe? Pô, eu não consigo mais ver as CGI, não consigo mais avançar no jogo, não consigo, enfim, né? Só se você botasse os códigos lá e tal. Mas já estava criando umas dificuldades, né? Eu não tive o Play 2, né? Então, assim, a experiência foi mesmo ali com o Play 1. E, enfim, né? Vale a curiosidade aqui antes de jogar aí pro Gabriel. Eu tava pensando aqui que ainda bem que a pergunta é quando você jogou Resident Evil pela primeira vez. Porque se falasse quando jogou videogame pela primeira vez, a mulher ia começar com a história de Suméria. Eu não tava muito afim disso, não. Rapaz, tu não sabe das orelhas, tu não é antediluviano, tu não é da época de Caim. Ele ia começar com saudade e tal. Não tava muito afim desses papos, não. Tu vai pegar minha nostalgia aí, rapaz, que é isso? A primeira vez que eu joguei, na verdade, a primeira vez que eu tive contato com Resident foi o 1. Tem um primo meu que, quando eu era criança, ele deixava nem eu chegar perto do PlayStation dele, né? Eu não podia nem olhar, era pecado o PlayStation dele. E apanhei muito por isso também. E aí eu lembro até hoje que ele jogava se isolando, né? Para eu não ver ele jogando. Aí eu lembro de eu ter chegado na fresta da janela e fiquei olhando pela fresta da janela, e a cena foi a cena quando o Dio entra na sala e tem aquela primeira cinemática do zumbi, né? Que é o zumbi virando lentamente, assim. E eu lembro até hoje, muito vívido, o cagaço que eu tive com aquilo ali. De uma forma absurda. E aquilo ficou na minha cabeça por dias. Eu não vi mais nada, porque eu fiquei tanto medo que eu me reprimi. E eu fiquei com
um cagaço daquilo tão gigante e ficou consumindo minha mente aquilo ali. E eu precisava ver de novo, por medo, né? Para testar. Eu lembro que ele deixou o jogo, aí não saiu e não desligou, ou não guardou como ele tinha o costume. E aí o meu primeiro contato foi esse, roubando o que eu não deveria. Eu liguei a TV e eu queria repetir aquela cena, e quando eu repeti, eu senti o mesmo cagaço. E aí o meu primeiro contato foi esse, foi com Resident Evil 1. Só fui voltar a jogar depois de muito tempo, eu acho que estava na adolescência, por volta de 13, 14 anos, quando eu fui rejogar, eu rejoguei o 1 também, né? E eu joguei, inclusive, por emulador, porque eu não tinha um PlayStation. Então eu comprei o disco, não o original. Eu nunca vi um CD preto na minha vida, que é o CD original. Eu comprei o disco no Piratão, né? E aí eu botei o emulador do PlayStation e joguei pelo computador. E aí pronto, aí apaixonei pelo Resident, né? Aí começou a aventura da saga. Aí mais um case de. Só tem trombadinha aqui, né? Eu não sei se o João é trombadinha também, mas até agora só apareceu trombadinha. E eu tive a alegria de ter um CD preto, um original, porque veio com PlayStation. Eu não lembro qual era, eu não lembro nem qual era o jogo. Eu sei que era algum, assim, que tinham vários jogos dentro, mas enfim, só servia para dizer, cara, tu tem um original, pelo menos. Você fingir boa fé. É exatamente isso que eu ia falar, cara. Eu só vi um jogo do PlayStation 1 original até hoje, e foi nesse mesmo esquema aí. Era o CD preto, né? A mídia preta. Enfim, né? Meu primeiro contato com Resident Evil foi, na verdade, muito cedo. Acho que eu tinha por volta de 2, 3 anos de idade. Eu via meu tio jogando. Caraca, Meu o tio, às vezes, Tigrilo, hein? Traumatizar criança. já comecei cedo. Às vezes minha mãe precisava sair e tal, ficava com meu tio. Aí ele era novo na época. Não que ele seja tão velho assim hoje, mas na época ele era adolescente, né, uns 17 anos por aí. E ele queria jogar e eu tava lá, tinha que assistir. Não tinha jeito. Eu lembro dele jogando o Resident Evil 3, na verdade. Cara, quando o Nemesis aparecia, eu não conseguia nem olhar pra tela, né? Tanto medo que eu ficava. Mas aí, com o tempo, fui ficando mais acostumado. Via ele jogando direto, né? Ficava mais acostumado. E a primeira vez que eu realmente joguei, que eu tenho memória assim, foi no Resident Evil 4, já no PlayStation 2. Aí eu já tinha, sei lá, uns 8 anos de idade, 8, 9, por volta dessa época aí, né? Em 2006, por aí. Então já tinha um pouco mais de idade, já entendia mais um pouco das coisas e joguei o Resident Evil 4. Não cheguei a zerar na época, acho que a primeira vez que eu zerei esse jogo eu tinha uns 13 anos, por aí, já foi um pouco mais pra frente. Mas aí depois que eu peguei gosto, né? Aí eu cheguei a jogar os outros 3, né? Os anteriores, joguei alguns outros spin-offs, né? Mas já dando spoiler sobre o tema, né? O melhor Resident Evil é o 4. Vou entrar em conflito com o Gabriel aqui já. Enfim, foi essa história aí. Comecei muito cedo. Aí sabe o que acontece? Tem uma coisa interessante, né? Geralmente, o que a gente bota a mão, o primeiro jogo que a gente bota a mão é o que é aquele que vem para nossa preferência, né? Agora, curiosamente, e aí eu já vou começar a nossa roda de provocações aqui, eu não acho o primeiro o melhor. E foi o primeiro que eu coloquei a mão para jogar, tá? Tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, eu achei a primícia do primeiro Resident Evil ridícula, porque é aquela história. Você jogar um monte de zumbi dentro de uma mansão era tudo que todo mundo queria jogar, na verdade. Eu, inclusive. Porque, cara, você não tinha esse conceito de survival horror. Não sei se vocês conhecem, mas o único jogo que chegou nesse patamar, assim, não era muito conhecido, era o Alone in the Dark,
pelo menos na época, que tinha para PC. E era essa pegada, né? Uma mansão e tudo mais, um zumbi muito esquisito, quadrado pra caramba, né? O polígono era muito ridículo, mas era muito legal. E eu lembro que eu ficava alucinado, né? Pra ter, cara, precisavam explorar mais um tipo de jogo assim. E aí foi quando veio o diacho do Resident Evil, né? Então, assim, me ganhou porque, mais uma vez, e aqui temos que tirar o chapéu para Capcom, porque eles conseguem criar tendência para franquia, assim como eu acho que poucas empresas, além da Nintendo, por exemplo, conseguem, né? Assim, de franquear jogos que fazem você ainda ficar imersos ali por anos e na expectativa do lançamento do próximo. Eu acho que a Capcom consegue isso muito bem, né? Principalmente com Resident Evil, com Street Fighter também. Enfim, eles conseguem. Mas a premissa pra mim era muito ridícula, sabe? Tipo, jogou um monte de zumbi de experimento de laboratório. Por que em vez de jogar os zumbis numa mansão, pra ficar tão clichê, joga no meio da mata, joga lá, prende ele em laboratório e tal. Deu ruim no laboratório e, enfim, jogaram os zumbis pra tudo quanto era canto. Mas justamente numa mansão, sabe? E a mansão cheia de puzzles e não sei o quê, pra você resolver, pra encontrar mais zumbi. Né? Na verdade, acabava, né, nessas coisas. Fora que era uma mansão extremamente assim, aberta ao público, né? Ao público horroroso, porque era aquela coisa, que diacho tinha de aquela cobra gigante que inclusive tem uma coisa sensacional que eu acho que isso não pode faltar da gente falar. O meu amigo Adem ali vai falar, foi uma coisa que me disseram. Essa história. Isso aí depois você conta em detalhes, mas foi muito bom. E, enfim, né, justamente em relação a essa serpente aí, que não é a serpente da árvore lá de Adão e Eva, o querido Gabriel. Apesar de nós sermos do tempo lá de Adão e Eva, né, falam as mais línguas que eu e o Adem somos filhos deles, mas enfim, né, tá dentro do assunto. E aí eu pergunto para vocês, né, qual foi o melhor Resident Evil aí para vocês e por quê? Fique à vontade aí para falar. Cara, pra mim é o primeiro. Pra mim não tem dúvida. Até porque o nome é Resident Evil. Se os zumbis estivessem numa floresta, tinha que ser Floresta Evil. Porra, não, pra mim é o primeiro. Resident é hóspede, pô. Então, mas o hóspede tem que estar hospedado em algum lugar. Hóspede. Tem que estar numa casa, num prédio, em qualquer lugar. Mas a ideia da mansão assombrada é sensacional, assim, que na verdade não é assombrada, né? São zumbis, mas aquela coisa de você estar confinado ali, né, e não conseguir sair, ter puzzles para resolver. Agora, claro, né, trazendo isso aí, transportando isso para um outro patamar de realidade, a premissa é boba mesmo, né? Se você pensar como é que uma mansão que era para ser um laboratório é cheia de portas com códigos e emblemas para o camarada que mora naquela mansão, se dá uma caganeira de madrugada, como é que ele vai abrir a porta para chegar no banheiro? Porra, entendeu? Tem que pegar o medalhão que tá na cozinha para abrir a porta do banheiro. Então, assim, realmente é um cenário construído para ser um jogo. Ali não tem nenhum compromisso com a realidade. Mas uma pergunta, até me ocorre agora. Você lembra? Tinha banheiro dentro da mansão? Eu não tô me lembrando, não. Cara, eu acho que tinha. Eu não tenho certeza, não, mas eu acho que tinha sim. Tinha? Não tô me lembrando de um vaso sanitário lá na mansão. Tem, né? Pois é. Você pega até a chave dentro da banheira. É verdade. Quando piscou a água, parece o zumbi querendo te pegar. É verdade. Tem, pelo menos esse banheiro eu lembrei agora. Verdade. Mas eu acho que tem outros. Porque esse daí, se eu não me engano, ficava na casa de guarda, né? Não era nem dentro da mansão. Sei lá. Eu não tenho a lembrança do mapa vívido na cabeça. Mas não, deve ter outros. Não. Eu ainda lembro, perto do quarto dos funcionários, que se você abrir o guarda-roupa, tem um zumbi lá dentro. Isso mesmo. Esse era o famoso Ricardão, né? O cara tava lá pra trair, daí viu o zumbi. O cara foi pego no ato.
Mas aí, cara, pra mim é isso, é o primeiro Resident Evil mesmo, além de ter sido o primeiro que eu coloquei a mão, né, então tem toda essa memória afetiva, ele, pô, pra mim essa história de estar confinado dentro de uma casa, né, assombrada ali, ou no caso com zumbis, era o que eu esperava mesmo de um jogo de terror, né, e até hoje, é difícil ter um jogo assim, né, que você esteja confinado num lugar, esse é qual? Esse é o 8 que o Gabriel mostrou aí, não? O 8 eu não joguei ainda. É o 2. O 2, o 2. O 2 também é sensacional, é muito bom. O 2 eu só achei curto demais, mas ele é muito bom. Até o 3, Resident Evil só existiu até o 3. Do 3 em diante, não tem Resident Evil, não é mais Resident Evil. É outra coisa qualquer. Começou a treta aí, ó. Aqui o tal do banheiro, a Jill ali, esperando, e ali é que tinha o tal do zumbi dentro da banheira. Eu tinha esquecido desse negócio aí. Só para constar que tinha, né? Só que numa mansão desse tamanho, deveriam ter mais banheiros. Vamos nos jantar aqui, eu e o Adem, para descer João na porrada. Rapaz, o meu Resident Evil favorito é o 2, mas eu acho que faz muito parte disso, porque eu joguei o 1 e eu não conseguia zerar o 1 nunca, né? Principalmente quando chegar na parte do laboratório do tubarão, eu tinha um pavor daquilo, meu amigo, que me dava uma dificuldade de avançar. Eu só vim zerar o 1 bem depois, né? Eu zerei o 2, zerei o 3, até conseguir zerar o 1, mas eu jogava muito o 1. Tanto que eu memorizei até a mansão, né? Que é a primeira parte do jogo. Mas o 2, quando você tá jogando um, que você tá nesse espaço confinado da casa, que realmente gera uma sensação de claustrofobia, né? Você tá confinado ali com o inimigo e tal. Que é bem interessante. Eles fizeram isso por problemas técnicos, né? Simon querendo jogar aí de Tarzan na selva com zumbi. Tem até um jogo da Capcom que é de selva, que é o Dino Crisis. Mas... excelente jogo também. Pelo menos o criador, né, do Resident. Pra Simon ficar feliz aí, ficar se balançando em árvore, gritando. Oh! É a saudade que ele tem na Suméria aí, pô. O cara quer jogar Resident Evil na selva. É o Predador, salva o Predador. Aí vai encartar meu filme, inclusive, tá? Predador. Quando você tá jogando um, que você tá naquele espaço bem confinado, você vai pro 2, ele é uma experiência que dá um choque assim muito grande para o jogador, porque ele é uma espécie de mapa aberto, bem forjado, aquele mapa aberto, né, bem mentiroso, mas você tem a sensação, você já começa com a cidade pegando fogo, o zumbi pegando fogo, você tendo que correr, aí já vira um pouco mais de ação, né, que faltava, a ação falta muito no 1, a ação só vai começar no 1 lá para a terceira parte do jogo em diante, então o 2 ele já começa com a ação, ele já te bota uma adrenalina, e você tem uma cidade para você explorar, que vai ser ainda melhor no 3, apesar de que o 2, porque o 2 fica por um bom tempo preso naquela delegacia, mas eu lembro até hoje desse sentimento de chegar, pegar, esperar um pouco mais do mesmo, e de repente me deparar com aquilo ali, e você já começa com um policial, o Leon, que eu joguei no pirata, né, não tinha os 2 CDs, então o único que eu tinha do Leon, então eu não sabia que tinha... Pô, que sacanagem, não venderam os 2? Não, e na época que isso, né, cara? igual Parasite Eve só vinha um CD1. Você chegava, dava bug no jogo, o jogo você nunca viu o final, porque não tinha o CD2. O Final Fantasy VII, a mesma coisa. Aí eu só jogava com o Leon. E a primeira Resident que eu zerei também foi o 2. Então, eu lembro até hoje da sensação de você estar naquela delegacia, você pensa, vai ser um pouco parecido com o primeiro agora. Você vai ficar preso aqui nessa delegacia. Não, mas não, de repente você vai para o esgoto, você transita em outros espaços da cidade, e aí essa experiência, para mim, foi fantástica, né? O que eu pensei que ia melhorar com o 3, mas quando eu joguei o 3, eu ainda continuei preferindo o 2, eu acho que os personagens são mais carismáticos no 2. Tem um pouco de mistério que no 3 não tem, no 3 é ação frenética, né? O 3 foi
Foi escrito por Schwarzenegger. É só tiro e não para, não, velho. E o 2, você tem personagens muito bem construídos, bem carismáticos. O Leon é carismático. A Ada Wong é carismática. Depois eu fui jogar com a Claire, depois de muito tempo que eu descobri que tinha um segundo CD. Eu joguei com a Claire. Aí eu gostei pra caramba também de jogar com a Claire. E apesar de que ela aparece no Leon, né? Mas aparece como coadjuvante. E aí eu tenho aqui até por. Não vai mostrar, porque eu tô. Não vai mostrar, não. Eu tô aqui com o meu CD do 4, que é o remake do PlayStation 4, Resident Evil 2 Remake, que eu comprei também nesse hype de nostalgia mesmo, e compensou cada centavo que eu investi. Porque é bom pra caramba esse remake. Bom pra caramba mesmo. O 2, todas as salas são bem iluminadas e tudo mais, apresenta novos personagens, novos vilões e tudo mais. O Tyrant do 1 aparece novamente, agora te perseguindo, né? No 1 você só tem um Tyrant no final, e agora no 2 ele fica te perseguindo o tempo todo, igual um Satanás. E agora, e você tem o maluco da lingueta lá, que fica com a linguinha pra fora, sério. O nome dele agora. Então você tem uma da lore, né? É o Licker. Não vi, não. Licker. E você tem uma expansão da lore, você tem personagens bem construídos, e o cenário sempre, claro, te dá medo, isso que é engraçado. E no 2 eles conseguiram fazer exatamente a mesma coisa, só que agora com luz apagada. Então pô, o 2 para mim é o que eu sempre volto a jogar e rejogar. De paixão mesmo. E, apesar de eu ter jogado tudo, né? Eu joguei do 1, o clássico, até o 1 remake, o 2 clássico, 2 remake, 3 clássico, 3 remake, o 4 remake, o 5, o 6, que é horrível, o 7 e o 8, joguei todos. Mesmo assim, o 2 continua sendo o meu xodó, meu favorito. Tem uma coisa que eu acho que você falou também, que eu tava pensando aqui. O 2, eu acho que ele é o que mais te deixa naquela ambientação, pelo menos naquele clima de horror. E a sugestão do horror fica mais na sua cabeça. Não é nem o primeiro, na minha opinião. Porque o 3 eu acho que é o que te deixa mais tenso. No sentido de que você tá andando, daqui a pouco vem aquele miserável do Nemesis nas suas costas. Tipo, fora que eu ainda tentava macetear algumas vezes, que assim, era só chegar numa porta que você sabia que ele ia parar. Né? Abre a porta que, beleza. Muito bem feito o negócio, você abre a porta, tá no outro lado, tá lá. Só que se você mudasse o jogo de câmera, ele vinha atrás. Então era aquela coisa, tipo, você ficava na tensão de que ele vinha te atacar, mas era o tempo todo aquela mecânica de perseguição mesmo, de que o tempo inteiro você estava sujeito a ser atacado pelo Nemesis. Mas não era bem o horror, na verdade era só a coisa, ou de você sentir susto, de dar susto, ou o nível de tensão, porque você vai ter que encarar aquela peste. Mas não por causa daquela coisa que não é espiritual, nunca foi, né? Em Resident Evil, mas que dá aquele clima como se fosse, né? Tanto da ambientação, do BGM, enfim, da própria audição ali dos zumbis, que era uma coisa que, se você jogasse de madrugada, pelo menos comigo, foi assim, não era uma coisa que você acordava muito bem, ou que você ia dormir muito bem. Sabe? Eu gostava de jogar de madrugada, com a luz apagada, sozinho. Você gostava de se torturar, né? Porque eu confesso abertamente que numa dessas jogadas de madrugada, em algumas dessas jogadas de madrugada, aí eu tive problema para dormir. Assim, sabe? Porque não vai aparecer um zumbi na minha cara. Mas você fica com aquela coisa de, eu devo ir na cozinha pegar um copo d'água, sabe? Porque fica aquela coisa na sua cabeça, o som do zumbi ainda reverberando no seu cérebro e tal. E não, cara. E depois que aparece o Licker, ele te dá mais tensão ainda, porque aquele bicho ele fica no teto das coisas. E aí você fica entrando em sala e pensando, será que tem um satanás desse aqui para me atacar? O 2 realmente tem um efeito psicológico muito bom de traumatizar e deixar traumatizado o resto do jogo, até você se acostumar, né? Quando você entra no esgoto também,
tanto no remake quanto no clássico, a sensação do esgoto, daqueles corredores, que você não sabe o que espera ali. Pô, realmente o efeito psicológico, principalmente do som, o som da Resident Evil sempre foi um som de dar medo mesmo. Eu lembro que tinha na época do Play 1 ainda, que o pessoal falava assim, se você quer jogar Resident Evil, você muta a televisão, aí você consegue zerar o jogo. Né? Porque se você deixar o som ambiente ligado, ele dá um pavor mesmo. E isso aí foi amplificado agora no remake, né? Eu baixei, acho que semana passada, para começar a jogar o 2 de novo, o remake. Cara, jogando de fone de ouvido ali, Dolby 7.1, meu, é complicado. Eles conseguiram trazer toda a ambientação, só que melhor ainda, bem melhor. Você escuta os passos no corredor, né? E É. aí é engraçado isso, porque depois, quando você começa sendo perseguido pelo Tyrant, você fica escutando os passos do Tyrant pelo mapa do jogo, principalmente na delegacia. E aí você fica pensando onde é que Satanás está. Porque você não sabe se está acima, se está abaixo, se está atrás de você, se está dentro de alguma sala. E diferente do clássico, ele entra na sala. A única sala que ele não vai entrar é na Save Room. E aí, o efeito psicológico do 2 é top, viu? Daqui a pouco você tá ali de boa, aparece o Zé do caixão bombado, te mete a porrada. Complicado. Tem uma sala ali logo no primeiro andar da delegacia, se eu não me engano, né? Isso no remake, que tem uma mesa ou um conjunto de mesas no centro que tem como você ficar rodando, né, em volta. Eu me lembro que quando eu jogava, era assim que eu fugia dele. Ele vinha me perseguindo, eu entrava logo naquela sala e ficava fazendo ele de idiota, rodando em volta da mesa, até eu conseguir ficar de frente para a porta de novo e sair e fugir dele. Era assim que eu despistava, né? Aquela sala sempre foi muito útil. Essa sala e a biblioteca também, né? Era muito útil. A biblioteca também, verdade. E aí, eu pergunto a vocês, meus caros, Resident deixou algum trauma para vocês durante a experiência de jogo? E aí eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu acabei não comentando qual é o meu favorito, né? Mas o meu favorito é o 2. Eu acho que foi o que trabalhou melhor essa questão psicológica. Realmente, também a própria imersão dos personagens, eu acho que funcionou muito bem. Tanto é que o Leon é até hoje desejado pelos fãs de Resident Evil aí, né? Tá uma onda de especulação. No momento que a gente tá gravando isso, existe uma onda de especulação se ele estará ou não no 9. Então, se ele vai ser protagonista do 9, apesar de já terem anunciado que a Gracie Ashcroft vai ser a protagonista, já saiu trailer, já saiu resenha por aí a esse respeito e tal. Mas, cara, o 2, ele me gerou um problema muito grande que eu fiquei alguns meses sem jogá-lo. E aí não foi por causa dos sustos, nem por causa do medo, mas porque eu fiquei muito bolado. E, assim, o Adem deve se lembrar que é antediluviano igual a mim, tinha uma revista, tinham duas revistas na época, né, de games, que eram bem evidentes, assim, né, eram as principais, que era a Gamers e tinha uma outra, que eu esqueci o nome agora, não me ocorre. Não era Game Power, não? Eu acho que era Game Power. Game Power, isso aí, que depois virou Super Game Power e tal. Isso. Né? É essa aí mesmo. A Super Game Power ela era mais objetiva, né? A Gamers ela era mais detalhista, assim, nos macetes e tal, nos detonados, né? Como eles chamavam, né? Os walkthroughs. Enfim. E aí eles inventaram de lançar em uma das revistas uma forma de você jogar com dois personagens secretos no Resident Evil 2, que era o Hank, o quarto sobrevivente, né? Eu acho. E o Tofu, que era um queijo de soja. Ridícula a parada, enfim, mas enfim. E tinha umas pegadas ali que eu não vou lembrar de todos os detalhes, mas tinham, para você poder jogar com eles era bem tenso o negócio. Tipo, você não podia usar spray para se curar. Você só podia usar as ervas, né? E se eu não me engano, tinha alguma restrição de arma também. Acho que você não podia usar Magnum. Eram três, né? Era a Beretta, a Shotgun e a Magnum.
O tofu, se eu não me engano, você só podia usar a faca, não era? O tofu, se você jogasse com ele, o tofu só tinha faca. Só tinha faca. Mas pra zerar, não. Eu acho que não era pra poder. Até porque, cara, seria impossível, eu acho. Sei lá. O cara tem que ser muito, muito viciado, assim, pro negócio funcionar. Agora, o que eu lembro, e que pra mim foi um troço, foi o seguinte: você tinha que zerar o jogo em menos de 6 horas. E não podia usar erva, aliás, não podia usar spray, não podia usar, acho que a Magnum e não sei mais. Tinha uns critérios assim, ó. Tá, vou pegar uma tarde para fazer isso, vou matar aula, lá vai as confissões. Vou matar aula e vou fazer esse negócio. Tá, aí juntou um outro amigo meu que eu influenciei para matar aula também. Muito bacana, né? E um outro amigo meu, que o Adem deve lembrar, que é o Epicote, que era um molequinho que morava lá no meu prédio. Eu, tá, vou tentar jogar com esse miserável desse quarto sobrevivente aqui, não sei o que e tal. Aí, beleza. Fomos lá. Aí eu comecei a jogar. Cara, tava tudo indo muito bem, obrigado. E o cientista William Birkin, né, ele tinha aquela transformação. Ele ia ficando cada vez mais monstruoso conforme o jogo passava, né? E aí, para terminar o primeiro arco do Leon, ele virava um quadrúpede lá e tal, e enfim, eu fui até ali. Era um último, só faltava aquele miserável acabar com aquele troço. Aí o que aconteceu? As minhas ervas foram pro saco para curar. Fiquei sem munição da shotgun, ainda consegui combater ali com shotgun. Mas fiquei sem munição lá pelas tantas e só ficou a bereta para poder atacar o bichinho. Aí eu, caraca, o que eu faço agora? Vai dar ruim. E deu. Eu não consegui. Deu ruim. Eu fiquei. Assim, eram menos de 6 horas. Eu devo ter ficado umas 4 horas e pouca, com o moleque me olhando lá. Não, vai dar, não sei o quê. Passei uma vergonha, porque não consegui matar no último chefe lá. Cara, eu fiquei muito bolado. Eu falo, também não vou mais jogar essa porcaria, não sei o quê. Eu fiquei muito tempo sem jogar. Tanto é que eu só fiquei de espectador por muito tempo em Resident Evil por causa disso, sabe? Eu só ficava olhando, ou o Adem jogar, ou quem quer que fosse. Porque caraca, eu fiquei muito bolado, assim, sabe? Aí depois, como é que eu resolvi para jogar com rank com o Tofu, eu botei o Game Shark. Aí sim, eu consegui ver como é que era jogar com essas figuraças aí. Isso me lembra muito uma história que não tem a ver com Resident Evil, mas só fazendo um parêntese aqui, que o senhor ficou traumatizado, né, com Resident Evil, mas o senhor também me traumatizou, e não foi com Resident Evil, não. É uma história muito parecida. Nós estávamos fazendo um campeonato de Mortal Kombat 3, né? E aí passamos, tinha, sei lá, tinha umas 10 pessoas naquele dia, né? Umas 8 pessoas, eu nem me lembro quanta gente tinha. Era um aniversário meu. Era um aniversário seu, Nós passamos por todo mundo, chegamos na final, eu e o senhor, né? E aí lutamos a final, chegamos no terceiro round, cada um ganhou um, chegamos no terceiro round. No terceiro round, cada um com um filete de energia. Os dois já com a barra completamente vazia, o filete nem aparecia, parecia até bug do cartucho aquilo, não dava nem para ver o filete de energia de cada um, parecia que estava sem energia. Um toquezinho mesmo que o outro defendesse, acabava a luta. Né? E aí aquela tensão, aquela expectativa, o senhor foi e me venceu. Então eu fiquei traumatizado e não joguei Mortal Kombat 3 nunca mais. Aí os deuses dos videogames fizeram isso comigo. Deram o troco. Era isso aí que acontecia. Um parênteses no Resident Evil, eu jogava com o Cabal e o Adem com o Liu Kang. Eu tinha um macete da época que combo não era uma coisa como é hoje, sabe? Que você dá 40, 50 hits assim de boa. Mas eu conseguia fazer 9 hits com o Cabal. Às vezes chegava a 10. E o único miserável que conseguia quebrar isso era o Adem. Era o único que conseguia quebrar meus combos. Então as partidas ficavam extremamente competitivas, de forma que ele quebrou um negócio, só que, cara, é aquela coisa da gente ficar no final ali, né? Cada um só com uma barrinha de energia. Um ficava pulando para um lado, o outro para o outro, e pulava, ninguém se atacava com medo de se atacar, sabe? E não tem pênaltis para isso. Enfim. Foi sensacional aquele campeonato, cara.
Bons tempos para uns, né? Para outros, nem tanto. Mas tá aí, essa é a minha experiência traumática com Resident Evil. E vocês? Cara, com Resident eu não me lembro de ter nada assim muito. Eu sempre gostei de terror, então para mim eu adorava aquela sensação de apagar a luz mesmo de madrugada, com todo mundo dormindo, ligar o videogame e jogar. Meu costume era jogar o Resident Evil sempre de madrugada, aos finais de semana, eu adorava isso. Então, assim, nunca tive nenhuma. E por tentativa, assim, de alguma coisa que eu queria fazer no jogo e passei horas tentando e não consegui. Cara, geralmente eu fazia a campanha base, eu nunca tentei fazer, tanto que eu nunca joguei com o Haunt, com o Tofu, porque quando eu via que era aquela coisa de, tem que zerar 8 vezes com cada personagem, quando eu via que era um troço muito difícil de alcançar, sabe, eu não vou gastar meu tempo de vida com isso, eu partia para outro jogo. Então, não me lembro de ter tentado muita coisa assim com Resident e ter desistido, não, era só a campanha base mesmo. Agora, uma coisa que eu lembro que foi legal é que o Resident Evil 2, eu comprei ele por acaso, assim, eu descobri que ele tinha lançado por acaso, e era um final de semana que o André, é um amigo meu que o Simon conheceu também, vai lembrar, o André, ele foi lá em casa nesse final de semana, e eu acho que o Simon também foi nesse primeiro final de semana, se eu não me engano. Eu sei que a gente passou assim, o André morava no meu prédio e o Simon morava a uma quadra de distância. Então eu me lembro que a gente passou de manhã até de noite jogando isso, de, sei lá, da hora do almoço até de noite, nos 2 dias do final de semana, e a gente zerou ali o Resident Evil 2 em um final de semana, a gente chegou no final. Por isso que até hoje eu tenho essa sensação de que ele é muito curto, né? Mas na verdade talvez nem seja, é porque eram 3 malucos ali focados naquilo, não parava nem para comer, né? E aí é uma lembrança legal que eu tenho, não chegou a ser não é um trauma, né? Mas é uma lembrança assim, de focar em algo muito tempo, né, para conseguir, que foi o Resident Evil 2 que a gente focou para zerar e foi no final de semana uma tacada só. Talvez até por isso também, né? Porque o tempo de jogo do Resident parece que é menor, assim, realmente, do que o 1, né? Se você pegar isoladamente cada um. Ali Sim. Leon e Claire, né? Eu acho que isoladamente realmente o tempo é menor. E era aquela coisa também. A gente tinha. Na época teve o lance eu não lembro se foi esse, mas eu lembro que você pegou a versão japonesa do jogo. Sim, Era um antes de. inferno, justamente era japonês. Tudo bem, os diálogos deles, mas ninguém era catedrático em inglês também para entender muito bem as coisas. Né? Japonês ainda por cima. Antes de sair a versão definitiva, né, a versão completa, eu me lembro de ter ido um dia na Uruguaiana e ter visto um CD e achado que era o jogo já, e era uma versão japonesa demo ainda, não estava nem completa, parece. E aí eu peguei ela também, foi o primeiro contato que eu tive com o Resident 2 também, né, e aí depois é que eu vi a versão completa, meses depois, é que eu vi a versão completa vendendo. Mas sim, a primeira vez que eu peguei também foi essa versão japonesa, né, que a gente jogou. Cara, eu tive uma experiência assim também. Eu comprei, né, na mão do Jack Sparrow. Cheguei em casa, era um tal de Biohazard. Eu nem entendi Exatamente. nada, coloquei para jogar tudo em japonês. Meu Deus do céu, cara. Nem a revista do Detonado ajudava. Pô, imagina aí, os caras eram tão ficcionados que realmente no japonês ainda zerou no final de semana, pô. E ainda achou Não, o jogo. o que a gente 12 zerou horas de jogo. já era o inglês já. O que a gente zerou já era o que a gente zerou já era o inglês. O japonês acho que não tinha o jogo completo no disco, era tipo um demo em japonês, eu me lembro de alguma coisa assim. Mas aí o que a gente pegou mesmo pro final de semana já foi a versão definitiva mesmo, que saiu meses depois desse demo. Pô, você me trouxe boas memórias aí, agora que a gente fazia muito isso com o Super Nintendo, os primos e amigos dormiam tudo na mesma casa e virava a noite jogando no Super Nintendo. Eu lembro que minha fita do Aladdin não salvava. Aí você tinha que pegar o password, né? Então a gente se desafiou a zerar. E aí eu lembro até hoje, a gente parava, comia, deixava o jogo em pausa, depois voltava para jogar por bons tempos, né? Que hoje não existe mais. Hoje
Qualquer coisa você dá um quick save ali e já tá resolvido. De traumas, assim, eu também não tenho, não. Até porque também sempre fui aficionado por terror. Então, quando eu era criança, com 5 anos de idade, meu filme favorito era Drácula. Aí não é nem zoeira. Drácula, o Exorcista, eu ficava assistindo isso pra mim, era como se fosse, sei lá, assistir Pica-Pau. Então, eu nunca tive realmente, não. Eu sempre gostei da experiência, da sensação de terror, né? Então, trauma, eu nunca tive. Agora eu tenho boas memórias também. Eu lembro que quando a gente pegou o Resident Evil 2 pela primeira vez mesmo, tinha um compartilhamento de CD. Então, você jogava, aí você chegava no ponto que você não conseguia passar, você emprestava para o amigo, ele ia jogava, chegava no mesmo ponto, aí começava a discussão na escola, e aí conseguiu ou não conseguiu. Então eu lembro que o meu CD do Resident Evil, o Piratex, passou por quase todos os meninos da escola, até voltar para mim de novo, e que não era um problema isso, não era uma coisa tão básica, ou então sair da escola, não estava nem pensando em almoço, hoje eu saio do trabalho meio-dia, a última coisa que eu quero ver é gente, eu quero só comer. Na época, não. Na época, eu saía da escola, a gente ia para casa para jogar, né? Para ver onde é que eu parei aqui, eu não consegui resolver esse negócio. Pô, então, tenho boas experiências. Agora, trauma. Talvez esse né, primeiro contato que eu tive, de ver o zumbi virando, até hoje eu lembro da sensação do zumbi virando devagarzinho, aquilo ali me dá um super cagaço. Mas foi um cagaço bom, porque eu fico morrendo de vontade de ver de novo, né? Então não foi exatamente. Ah, lembrei. Eu tinha medo mesmo, de verdade, do tubarão, do primeiro. Rapaz, aquilo ali, acho que era por causa do tubarão do Spielberg, porque aquela parte ali me travava mesmo. A sensação de ter um tubarão branco que pode te pegar, aquilo ali me deixava em estado de nervos. Quando eu fui rejogar o remake, depois de velho, eu tava assistindo medo daquela parte, quanto mais. Então acho que a experiência de medo mesmo que eu tive foi essa, que não foi com zumbi, foi com bicho, né? Então, é isso aí. Vou te falar que eu nem me lembrava desse tubarão. Eu vou dar um Google aqui agora. Pô, tem muita coisa que eu nem lembro, né? Mas realmente tinha um. Era água batendo na canela, né? E o tubarão solto na sala com a água na canela. E, e você com medo dele morder suas pernas. Eu me lembro dessa sala do tubarão. E era isso mesmo, você ficava com a água literalmente batendo na sua canela e você só via barbatanazinha. Aqui a imagem aqui, ó. Deixa eu compartilhar para. Eu não sei por quê, velho, que Deus decidiu criar um bicho tão satanás igual o tubarão. Porque, sinceramente, rapaz, a água fica batendo aqui, o bicho rodando aqui. É assustador demais isso aqui, pô. E aquela história de que o que você teme te persegue, depois de adolescente, com 16 anos, eu tive contato com o tubarão ainda por cima, né, na praia aqui de Salvador, Itapuã. Eu tava no mar, eu fui, porque Itapuã é mar, não é Bahia. Então, eu fui andando, né, até o momento que a água, quando a onda levantava, eu subia, não sentia o chão, quando a água descia, eu sentia o chão novamente. E tive contato com o tubarão, né? Então, o medo me persegue. Até de falar, tô com medo do bicho. Vai ver que ele aparece aqui a qualquer momento. Tubarão, velho. Não sei porque Deus criou isso, não, sinceramente. E aí, John, algum trauma aí para falar ou só eu que sou traumatizado mesmo? Cara, trauma não tenho, não. Mas tinha aquele cagaço saudável, né? Eu lembro muito do Resident Evil 4. Jogava com meu primo, às vezes a gente pegava final de semana, aí pegava pra zerar, né? Até alternava, né? Enquanto um dormia, o outro ia jogando e depois o outro acordava e ia jogando. E primeira vez que a gente chegou no castelo, cara, que tinha a seita, né, dos Los Iluminados, meu, ali foi complicado. Ver aqueles bichos com cabeça de bode falando um latim, indo atrás de você com Falou! pátalo. Ali acho que foi uma das piores partes, assim, que a gente demorou um pouco para passar também. Primeiro pelo choque inicial, né, mas depois que acostumou foi tranquilo. Eu lembro também quando eu via meu tio jogando, né?
o Nemesis, cara, ali eu tinha um pouco de medo também, assim, que era aquele bicho correndo atrás da Jill ali. Eu ficava, meu, isso aí não é de Deus, não. Mas era mais essa parte do Los Iluminados mesmo. Aquelas frases em latim ali era meio pesado. Mas você falou, até para dormir de noite era um pouco complicado. Teve um que assim, eu não sei se eu era bobão demais, eu nunca tive, mas eu tinha medo, que era o Code Verônica, que eu joguei também lá na casa do Adem. Eu não sei explicar, mas aquele jogo tinha uma atmosfera sombria demais, assim, não sei o porquê de achos, assim, eu não curti aquele jogo na questão de ambientação, assim, a ideia era legal, né? Voltava a Claire também para o centro da história, com acho que era com o Chris, né? Que ela ia procurar o Chris, achava o Chris, e o Wesker, né? Também, que era o grande antagonista ali do Code Verônica. Mas sei lá, cara, tinha alguma coisa naquele jogo, era da época. O primeiro videogame que lançou foi pro Dreamcast, né? Foi. Foi o último da Sega, né? Antes da derrocada eles viverem só de Sonic. Mas, cara, era um Resident Evil estranho, assim, sabe? O clima dele. Depois eu não. Sim, sim, João, diga lá. Não, tô falando, o Code Verônica é um terror até pra Capcom, porque até hoje nem pensaram em fazer um remake do negócio. É, estranho, né? Assim, Só que, assim, hoje em dia, eu acho ele um jogo até cômico, pra te falar a verdade. Que nem aparece a Claire indo atrás do irmão dela, tal, lá na base, e tem uma cena lá que ela manda um e-mail pro Leon, sabe? Tipo, ó, manda uma mensagem pro Chris, fala que eu tô aqui. Tipo, meu, se você tem o contato do cara, você teve que atravessar o mundo pra ir atrás dele e é um negócio muito nada a ver. Fora que tem eu nem lembro o nome do personagem, que é criaram ele pra ser o par amoroso da Claire, né? Que acabou até morrendo lá, o coitado. Mas acho que o pior personagem que fizeram. Muito ruim, muito ruim. O Code Verônica, eu só joguei ele uma vez, e ele realmente ele tem um clima estranho, assim. A sonoplastia dele é uma sonoplastia pesada, né? Ele tem ele força um terror que parece em alguns momentos até sobrenatural. E, de fato, o co-protagonista do jogo é horrível, né? Quando ele morre, você fica feliz. E a Claire, eu achei ela um pouco mal explorada. O 2 eles conseguiram explorar muito mais a personalidade dela do que no Code Verônica. No Code Verônica, você se conecta com o espaço, né? O mundo que tá ali mesmo jogando. E ele realmente é um pouco mais pesado. Eu achei que, como ele tinha a pretensão de fazer Resident Evil 4 sobrenatural, né? Se vocês pegarem a versão beta, tinha uma coisa meio espiritual na coisa e tal. Eu acho que eles tentam, como não foi resolvido, né? O 4 acabou virando um jogo mais de ação. Eu acho que eles pegaram esse clima e jogaram no Code Verônica, que seria o 4, se não me engano, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente das informações, não, porque aí também já seria demais, né? Mas eu acho que foi isso. Eu acho que. E aí, de fato, tem esse clima sobrenatural. Muitas vezes você fica com uma sensação de peso por conta do som mesmo do jogo. O som é um pouco meio obscuro, assim, um pouco macabro. Teve uma vez que eu saí da casa lá do lado, tinha acabado de jogar e ficou a droga da sonoplastia na cabeça, assim, sabe? Já era de madrugada e eu morava realmente a uma quadra dele. Assim, andar na rua não foi agradável. Voltar para casa não foi legal, sabe? Eu não sei explicar muito bem, assim, mas o fato é esse, né? Tinha alguma coisa esquisita ali, né? Sombria, talvez mais espiritualizada, digamos assim, no Code Verônica, pelo menos na atmosfera que eles construíram, né? Mas enfim. Infelizmente não fazem mais jogos assim. Pois é, aí eu vou entrar na história, justamente porque a gente se apega na nostalgia, né? Nas nossas experiências, porque
o que veio primeiro pra gente tende a ser melhor, né? É difícil superar aquilo que a gente experimentou primeiro, né? Então, assim, cara, se for me perguntar qual é o melhor JRPG que você já jogou, eu vou sempre dizer que foi Chrono Trigger, sabe? Então, tipo, por mais ridículo que fossem os gráficos para a época, mas, tipo, até hoje é um dos top de todos os tempos, vivem falando de remake para lá e para cá, nunca acontece, enfim, né? Mas é aquela história. Tentar resgatar, eu acho que quem resgata bem nostalgia, né, e resgata bem as raízes e se mantém, eu acho que de uma forma bastante sólida é a Nintendo. Sempre eu achei que a Nintendo, cara, ela te leva para o momento anterior, sabe, para suas gerações anteriores. Tanto é que eu quase não jogo videogame mais hoje, mas um Mario Kart para mim é essencial, sabe, tem que fazer parte da minha vida. Agora, no Resident Evil, o que eu estava vendo, e aí eu não sei, comentem a respeito o que vocês acharam dos. A gente se debruçou muito do Re1 até o 4, né? Mas eu não sei os outros. Eu realmente só joguei o demo do 6, né? E o 5 eu nem me lembro. Nunca, acho que eu nunca peguei no Resident Evil 5. Ouvi falar que o Village é muito bom, que resgataram bastante a coisa do survival horror, né? E que o 9, assim, pelo que eu vi ultimamente do trailer também, dos primeiros comentários, eles também estão tentando resgatar isso. Né, ali não sei se vocês viram o trailer do 9, mas eu vi algumas resenhas que dizem que a Grace, né, a protagonista, ela não é habilidosa. E tem um bichinho simpático que fica atrás dela. Foi uma resenha que eu li no Omelete, inclusive. Tem um bichinho lá, um monstro, sei lá o quê, que fica atrás dela, só que diferente dos outros que eram policiais e eram treinados militarmente, tal, tal, tal. Não, ela é uma jornalista, uma investigadora e tal. E aí fica naquela coisa, né? Tipo assim, uma coisa que eu acho que acertaram bastante foi colocar Raccoon City de novo na história, apesar de que parece que não vai se debruçar nas ruínas ali, vai ser um momento ali do jogo e tal. E o retorno dos zumbis, né? Que assim, o zumbi daquela forma que, acredito eu, vão resgatar muito dos primeiros jogos. Então me parece que tem meio que um desejo, né, dos produtores de resgatar duas, assim, de agradar a duas gerações. Aqueles que pegaram os primeiros jogos, né, e aqueles que vêm dos novos. Eu acho que o João tá mais ligado aí nos novos, né? O João, que eu acho que você conhece mais os primeiros pela história, né? Isso, e assim, pelo que você leu de livro e tal, e os outros mais pra frente é que você botou a mão mesmo pra jogar, né? É que assim, não cheguei a jogar todos, né? Os últimos, o 7 e o 8 eu não cheguei a zerar. O 7 eu joguei uma parte e o 8 eu joguei a demo só. Mas a nível de história, assim, eles estão voltando um pouco atrás, né? E amarrando algumas pontas soltas, né? Eu estava comentando com você na reunião que a gente teve mais cedo. Muita coisa do Resident Evil 8, por exemplo, ele é como se fosse o primeiro Resident, né? Começa lá em 1918 e toda aquela história lá da mãe Miranda e tal. E aí vai amarrando com a parte do laboratório lá, me fugiu o nome agora, se vocês lembrarem, enfim. Tem muita coisa que foi voltando às origens, né? O terror em si. Porque o Resident Evil 5 e o 6 é Call of Duty, né? Praticamente. É tiro, porrada e bomba, principalmente o 6. Não tem muito ali das origens. A não ser a campanha do Leon, que ainda tem um pouco de terror. Mas a do Chris e a do filho do Wesker era totalmente. Né, eu acho que o filho do Wesker, se não me engano, ele até era meio Bruce Lee, né? Tinha um negócio assim. Eu não curti muito, não, na época. Só a campanha do Leon ali, que eles chegaram até a amarrar um pouco ali com a do Chris, né? Mas o 7, principalmente, já voltou mais às origens ali do terror, né? Pouco recurso, aquele
aquela ambientação mais obscura, né? Então já trouxe um pouco mais das origens. E esse 9 parece, pelo que a gente estava vendo até agora, parece que vai começar a amarrar, como o Simon mesmo disse, das primeiras gerações até as últimas. E é um ponto bom. É um ponto bom. Você disse que tinha até o que a gente tinha falado antes, que tem uma ligação lá de como a Umbrella foi criada, não foi isso? Acho que é no Village, que essa com a da Mãe Miranda, não é isso? Então, na verdade, assim, a história em si, né, começa em 1918 com a Mãe Miranda. Em 1918 teve uma praga, eu não lembro se foi febre de alguma coisa, eu não lembro agora. E realmente, na história real mesmo, existiu isso. E a Mãe Miranda era uma mulher normal, morava naquela vila, e ela acabou perdendo a filha dela para essa febre. E ela perdeu a vontade de viver. Então ela começou a vagar pelos túneis ali abaixo ali da vila onde ela morava, e ela foi exposta a primeira praga, né, no caso, que era um megamiceto, né, se não me engano. Até fiz algumas anotações aqui. Então ela descobriu esse megamiceto, tal, que era um fungo com poderes regenerativos, e ela começou a ficar obsessiva por aquilo. Então ela queria, de alguma forma, trazer a filha dela de volta usando o poder daquilo. Aí que entra a ligação com o primeiro Resident Evil. E em 1951 ela conhece o Spencer. Aí ele descobre sobre esse megamiceto e tal, e os experimentos da mãe Miranda, né, que no caso era só a Miranda na época. E ele tem aquela visão ambiciosa dele, usar o vírus para criar uma raça de super-humanos sobre o controle dele. Aí ele se une, né, com o Marcos e o Edward Ashford. Eles fundam a Umbrella. Até essa curiosidade que eu falei para você, o símbolo da Umbrella são o símbolo das 4 famílias que aparecem no Resident Evil 8, né, Village. Eu não lembro agora o nome das famílias, mas uma é a Dimitrescu, né, que é a principal, e tem mais outras 3 lá. E se você pegar como se fosse a coalizão, né, das famílias ali, tem um símbolo da Umbrella. Ele usa isso aí, é uma curiosidade até que eu achei interessante também. Enfim, aí, a partir daí, toda a história vai se amarrando, né? Desde o do Resident Evil 1 até o 8. Como você tinha comentado até antes, que a história do Resident Evil 1 no começo era horrível. Tipo, não tinha nem pé nem cabeça, era um negócio meio genérico. Os caras só fizeram mesmo para lançar o jogo. E como toda boa franquia, o pessoal foi amarrando as pontas soltas ao decorrer dos outros jogos. Mas é interessante que tem essa ligação da história do 8 com 1 e tal, e você vê como funciona, né? Eu acho muito legal. Inclusive, eu vi um vídeo esses dias também sobre os vilões do Resident Evil 4. E, cara, se você pegar a história mesmo que eles implementaram no Resident Evil 4 Remake, todas aquelas fontes externas ali que você vai encontrando cartas, documentos, né, durante o jogo, eles abrangeram uma coisa que, no que o Resident Evil 4 tinha, deixaram um pouco mais abrangente, né, sobre a história da vila, dos vilões ali em si. E é uma coisa, tipo, milenar, né? Tem ali aquela vila de Valdelobos e tal, que é onde tem o castelo, as famílias, né, do Saddler, do Salazar também. Então tem uma história por trás daquilo que é muito bem explorada no Resident Evil 4 Remake. Eu achei muito interessante também. Esse Salazar também apareceu no Code Verônica. Foi aquele Ramon Salazar? Salazar, o Spencer também. O Spencer, acho que aparece uma foto dele criança, né, no Code Verônica. Alguma coisa assim, porque a mansão era dele, né? Tanto a do Code Verônica, que era na base, né? Quanto a mansão Spencer, né? Que era a mansão do Resident Evil 1. Ele foi... Desculpa, Thiago. Não, era só isso. Eu acho que ele foi quem começou com os experimentos, né? Se eu não me engano. Isso. Ele foi o fundador da Umbrella, né?
Ele aparece no Revelations, eu acho, se não me engano, também. Até o Wesker tá lá com ele, mete a porrada que atravessa o peito do cara. Ele tem essa cena também, eu lembro. Revelations não é Resident Evil. Concordo. Quando saiu o 7, foi um chororô do nada na fanbase, né? Por conta disso, todo mundo falando assim, não, isso aqui não é Resident Evil, não. Porque mudou realmente muita coisa. Depois o pessoal fala, não, tem explicação biológica. Não, esquece, aquilo ali é sobrenatural. Depois da metade em diante do jogo, começa a ter uma justificativa biológica, mas o fator sobrenatural está presente, só que, tipo assim, eu curti pra caramba também, né? A primeira parte do jogo é só terror, é só sobrenatural mesmo. Você tá dentro de uma casa com uma mulher que, de repente, ela veste a mochila de criança e vai atrás de você. Então, o 7, a primeira parte é totalmente sobrenatural. Tem muita referência ao Evil Dead, ao Massacre da Serra Elétrica, tem muita referência, a própria Exorcista, eles trazem muita referência disso. Então você vai ter também a mansão do 1, tá ali, a mansão repaginada, mas tá ali. Tem a casa principal, a casa tem 2 andares também tem um subsolo, também tem um laboratório no subsolo, também tem uma área de jardinagem, do jardim e tal. Eles tentam, né, linkar uma coisa com outra. Eu acho que é Resident Evil porque eles mudam, né? De 3 em 3 jogos, o jogo muda completamente. Se você pegar os 3 primeiros, ele fecha a sequência da história certinho, inclusive a exterminação dos zumbis. Raycon City recebeu uma bomba nuclear e acabou a história. Só que aí, óbvio, tem que vender, tem que fazer dinheiro, traz o 4, que é uma inovação, muda completamente. Ninguém reclamou, sai daquela câmera presa para terceira pessoa, aí já é mais arcade mesmo, eu não consigo ver terror nenhum no 4. É puro arcade, mas extremamente divertida, muito bom, já zerei sei lá quantas vezes. O 5, ele já tenta ser mais sério, mas ainda é arcade, até que chega no final que o cara começa a socar pedra, aí já é demais, né? A pedra do Chris. Ali é a apelação máxima. Dando burro na pedra, meu irmão, aí já é demais. No final do 5, da humanidade. Pesado, teve até uma polêmica do 5, que foi porque passa na África, e os zumbis eram negros, né? Então só tinha zumbi negro, então teve uma polêmica muito grande envolvendo isso, porque caiu no discurso de racismo, e a Capcom acrescentou os zumbis que eram pessoas brancas também. E o 6, eu não entendo o que eles fizeram com aqueles 6 ali, sinceramente. Se vocês já tiveram a oportunidade de jogar, aquilo ali eu poderia dizer que não é Resident Evil, mas eu ainda considero, né? Eu sou um cara canônico. Eu compro a franquia até o fim. Só é chato mesmo a parte do Quick Time Event. Você tem que fazer Quick Time para absolutamente tudo. Você vai abrir uma porta com Quick Time. Você vai carregar uma arma com Quick Time. Aí seu dedo no final, meu amigo, sei lá, o dedo despenca, cai, apodrece. Seu dedo ganha vida e fala, peraí, pô, pelo amor de Deus. Peraí. Controle troque. Você compre um controle só para jogar Resident Evil 6. Esqueça esse negócio de você usar seu controle. Compre um e jogue Resident Evil 6, depois você joga ele e descarta ele. Porque você vai ficar esmaga o botão o tempo todo. E o 7, quando ele veio, também teve essa polêmica. Foi em 2016, né, que saiu. Saiu a Capcom foi genial. A Capcom pegou e lançou uma demo de uns caras que entram numa casa para investigar o que tem nessa casa, e é só sobrenatural. É escuro pra caramba. Eu coloquei meu primo para jogar aqui em casa, um homem 7 anos mais velho que eu, gritava e pulava no sofá, porque realmente é assustador, assim. Era pra eu ter filmado, bicho. O meu arrependimento é não ter filmado, porque o bicho pulava, gritava, pedia para ficar do lado dele, porque é muito referência aos filmes dos anos 80 de terror. E é escuro pra caramba também, você não sabe. Quando você passa do claro pro escuro, tem aquela quebra de luminosidade. Aí geralmente eles botam o susto, né, pra aparecer. Pô, eu gostei pra caramba do 7. Zerei, eu acho que, sei lá, umas 4, 5 vezes o 7. Porque o filme tá de platinar, então aí eu tive que zerar uma vez. Mas o 8, ele também já me parece muito com a mudança da primeira trilogia para o 4. E o 8 parece muito o 4. Tem um castelo, que você passa muito tempo no castelo, você até começa no castelo. Tem já um zumbi que não é sobrenatural, mas também não é aquele zumbi clássico. O 4 é elas plagas que viram um zumbi meio alienígena, né? Você estoura a cabeça, aparece
as minhoconas lá querendo te pegar. Mas o 8 eu também achei essa mudança mais voltada para o arcade. Eu acho que o 8 é bem arcade. Você tem os chefões certinhos ali para você chumbar de tiro. Você tem voltado muito para ação também. Eu só senti que eles botaram terror no início do jogo, para ser sincero. Que também parece muito com o Leon, o 4, né? Você vai chegando numa vila, numa estrada deserta, de repente alguma coisa acontece que você tem que pegar uma trilha. Então, eu acho que eles ficam tentando fazer essas recapitulações. Eu tô ansioso para sair o 9. Não vou pegar em lançamento, porque eu não sei o que foi que aconteceu. Eu comprava jogo de lançamento de R$ 150, agora é meio salário mínimo, não sei o que está acontecendo, né? Então, um dia, quando entrar na promoção, eu compro. acho que eu tô na idade que dá para aguentar, né? Não preciso sofrer por isso, não. Então, então eu não vou jogar comprar de lançamento, mas estou ansioso para jogar. Vou zerar no YouTube, como a maioria dos brasileiros fazem, zerar de YouTube. E eu acho que eles acertaram nessa franquia nova. E eu acho que eles vão fazer esse 9 muito voltado para o público antigo também, como o Simon falou, por conta da reclamação, porque a galera fanbase de Resident Evil é chata pra caramba, véio. Os caras reclamam por besteira, assim, como se Resident Evil fosse uma obra-prima, sabe? Como se fosse né? Como se fosse sei lá, uma coisa pensada por gênios da arte. E não é, sempre foi canastrão mesmo. Desde o primeiro sempre foi canastrão. Não teve um que não foi canastrão. No 2 tem um jacaré gigante, velho. Entendeu? No 3, a mulher, para destruir o vilão, tem que ligar um negócio lá que parece uma energia nuclear. Porque tem que obliterar até o átomo do bicho para o bicho morrer, entendeu? Sempre foi canastrão, velho. O 1 nem se fala. Ator pornô, roteiro de ator pornô também. Tem cobra gigante, tem aranha gigante. Né? Sempre foi canastrão. Aí os caras ficam reclamando como se existissem purezas dentro de jogo. Não tem não, pô. Não tem pureza não. E o fato deles trazerem a ideia de sobrenatural, assim, estranha, de fato, né? Mas depois que você acostuma, você se diverte, toma susto e fica por isso mesmo. E aqui eu já tô procurando briga se algum cara da fanbase Resident Evil já vai me odiar a partir de agora, já não vai nem querer mais comprar meu livro, vai me difamar, nem vai ler, vai dizer que eu sou um péssimo autor. Eu já tô mexendo aí, tô mexendo onde eu não devia. E a ambientação do 7 e do 8 é sensacional, né? Ali eu lembro. É que assim, o 7 eu dropei depois que o cara perdeu a mão e grampeou de volta. Ali foi o auge da. Como diria meu avô, né? É boa mentira, né? Mas, cara, Não, ele perde o pé, é pior, pô. O grampo você ainda tem alguma coisa para segurar. E o pé que ele perde, ele bota o pé, cola, aí pega aquele líquido de cannabis, né? E joga em cima e pronto. Tá resolvido. Voltou mas pro a ambientação é incrível, cara. E os sons, né? Até a casa em si. Eu lembro quando eu joguei a primeira vez, eu tava morrendo de medo. Você tá aqui de boa, do nada você escuta uns passos no andar de cima, você não vê nada, só. Meu, é complicado. E o 8 eu não cheguei a jogar muito, só joguei a demo. Só que ali, essa ambientação da vila em si, eu achei muito legal mesmo. O 7 eu me lembro que a campanha de marketing que a Capcom fez, né, esse demo que eles soltaram, teve muito canal de YouTube que começou fazendo, né, jogo de terror naquela época por causa dessa demo, e tinha um mistério por trás, parece que de um item que era um dedo de um manequim, e aí ninguém tinha certeza se aquilo fazia alguma coisa ou não. Acaba que aquele dedo não fazia nada na demo, né? Não tinha serventia nenhuma. Mas como ele estava na demo, as pessoas acreditavam que tinha algum easter egg, alguma coisa escondida ali que fazia. Então, tinham canais que ficavam fazendo vídeos e vídeos com teorias da conspiração e tentando fazer alguma coisa com aquele item lá. E foi um Resident Evil que me chamou muita atenção por causa da campanha de marketing, porque até então eu tinha parado de jogar Resident, né? Eu não joguei o 5 e o 6, eu joguei muito pouco. Eu não cheguei a terminar nenhum dos dois. E aí o 7 me interessou bastante por causa desse alvoroço que fizeram com a campanha de marketing, né? E aí eu me lembro que até
eu comprei o Resident Evil 7 de um jeito um tanto quanto talvez ilegal. Eu estava acompanhando, né, as notícias de lançamento e tudo, e nessa época eu estava fazendo estágio e eu tinha um costume que sempre depois que eu terminava o estágio, eu ia fazer uma caminhada. O Simon conhece muito bem essa caminhada que a gente fazia sempre, que era lá do lugar onde a gente morava, ali do bairro onde a gente morava, até um shopping que tem aqui no Rio de Janeiro, que é o Botafogo Escada Shopping. Do Catete até Botafogo, né? Até Botafogo. Era mais ou menos 2,5 km. Eu sempre fazia essa caminhada como uma forma de exercício, e no final da tarde. E aí eu fui fazer uma caminhada dessa. Na época que o Simon fazia essa caminhada também comigo, a gente ia lá só beber água no 8º andar, no bebedouro. Era coisa gratuita que tinha para fazer no shopping, e depois voltava da caminhada. E aí eu tinha ido fazer essa caminhada. Quando eu cheguei lá no shopping, eu vi que a loja americana do shopping estava toda decorada com banner, com cartazes de Resident Evil 7 e tudo, e eu chamei a menina e perguntei, já lançou o jogo, né? Você já tem disponível aí? Aí a menina virou para mim e falou, peraí que eu vou ali ver, vou ali falar com alguém que ela foi ali falar e já volto. Aí quando ela voltou, ela falou, olha, o que acontece é o seguinte, o jogo lança amanhã, a data do lançamento era no dia seguinte. Só que a gente, né, até para montar tudo aqui, a gente já recebeu o jogo, a gente tá com o jogo aí, mas eu não posso te vender. Cara, eu contei uma história triste, eu quase implorei pra mulher, eu conversei, nossa, eu aluguei a mulher ali uma meia hora, até que a mulher finalmente desistiu, me fez prometer que eu não ia falar naquela época, pelo menos, né, pra ninguém que eu tinha comprado ali, e que tinham me vendido de forma antecipada, e tudo, e aí eu comprei o jogo um dia antes do lançamento, porque eu enchi o saco da vendedora lá, e foi, assim, depois do Resident Evil 1, para mim, eu acho que me teve assim, as melhores lembranças de jogo, né, as melhores sensações de jogo foi o Resident Evil 7. Eu gosto muito do 2, com certeza, mas para mim, se tivesse que botar num ranking, ia ser o 1 e o 7. Eu gostei muito da ambientação do 7, da sensação que ele passa, enfim, até da história mesmo, por mais absurda que pareça de uma primeira forma, mas aquela parte do navio eu acho sensacional. Agora, já o 8 eu não joguei. O 8 eu não joguei nada, nem demo, nem nada. Aliás, tem muito tempo que eu não ligo em videogame. Hoje em dia o meu videogame principal é o Switch, e, enfim, nem ele eu tenho jogado. Então, o 8 eu não conheço nada da história. O 9, então, não sabia nem que ia lançar. O Simon é que me falou, quando ele me convidou para fazer esse bate-papo com vocês aqui, ele me falou que estava próximo do lançamento do 9, né? Então eu preciso voltar a me inteirar sobre Resident Evil, mas eu tô distante da franquia. Eu fiquei interessado nessa história aí que você contou. Foi o quê? Minha avó minha avó precisa jogar esse jogo, faz parte da infância dela. O que foi assim que teve? Que foi que essa história aí que você fez a mulher 30 minutos alugando a coitada funcionária, meu irmão? A mulher já é CLT, velho. Trabalha em shopping, que é pior. Carioca é fogo, velho. Carioca e baiano não dá certo, não. A gente é o problema do Brasil. Tu já viu, bicho? O cara, eu pensei, quando ele falou assim, como meio ilegal, eu pensei que o cara criou a semi-pirataria. Mas não foi não, foi pior do que eu imaginava, velho. A mulher, velho, CLT, mas só queria voltar pra casa e ele tá lá, não, pô, porque minha avó tem boas memórias desse jogo, não sei o quê. Cara, eu não sabia que ia acontecer. Bom, mas era óbvio, né? Eu que nunca tinha pensado nisso, mas é óbvio que as lojas recebem pelo menos com um dia de antecedência até para montar tudo e começar a vender no dia do lançamento, para ter um lançamento simultâneo, né? E ela caiu na besteira de me contar isso, cara. Pô, eu já tava ali. É aquela coisa, né? O cartão na mão é a oportunidade de você fazer uma besteira, né? E aí eu tava com o cartão no bolso, eu falei, cara, pô, né? Você não vai me fazer esperar até amanhã, né? E contei uma história triste, não, porque amanhã eu não vou poder vir aqui, eu nem moro no Rio, eu vou ter que sair, eu vou ter que voltar pra casa. O sotaque do cara, velho, o sotaque do cara. Sotaque carioca. Eu nem moro no Rio. Na moral, Eu sou carioca, mas não moro no Rio, eu moro longe, vou ter que voltar aqui, não vai fazer isso comigo. É como se também, se eu morasse em outro lugar, não fosse vender em outro lugar, né?
Mas aí eu consegui jogar naquela noite com algumas horas de antecipação do lançamento oficial. Essa funcionária também teve uma experiência de terror magnífica com esse jogo, né? Ela deve contar essa história também. Pô, um cara foi encher o saco lá onde eu trabalho, porra, quase meia hora me alugando. Desisti e vendi pro cara. Você vê como é que ser chato é eficiente, né? Sempre. Na cabeça da pessoa, a jovem ingênua, caiu no conto do vigário. Agora, o melhor disso, eu não sou nem daqui, né? O sotaque aqui, oi, tipo, facilmente identificável. Ai, cara. O ser humano, ele só chegou onde chegou porque ele é chato. Tem que ser chato, cara. Se é chato, ele leva a muitos resultados. Ai, viva lá chatice. Beleza. Tem uma coisa no set que fala muito sobre o que o Sam falou do clima, que você tá andando num beco escuro, tudo apagado, você não tem nada, assim, aquele som só dos seus passos. É uma música bem de fundo, que eles conseguiram controlar muito bem o volume dessa música para ficar no seu inconsciente, né? E aí, de repente, você começa a escutar um assovio, aí os sons diminuem, você fica escutando aquela música de alguém cantarolando, assoviando e tudo mais. E você fica pensando assim, meu Deus, que diabo é isso? E você vai andando naquele negócio escuro, vai sem enxergar nada, e de repente, quando você vira, tem uma velha sentada. Isso acontece com todos os cenários do set. E no final você vai descobrir quem é a velha, né? Mas é um efeito psicológico brutal, velho. Brutal mesmo. Quando você descobre... uma dúvida que eu fiquei agora, porque eu tô por fora. Eles descambaram para o lado sobrenatural ou é só uma sugestão sobrenatural e, na verdade, é tudo biológico? Não, eles descambaram para o sobrenatural e justificaram com o biológico. Nossa! É o sobrenatural biológico. O 8 é pior ainda. O 8 até dragão a mulher vive. A Dimitrescu. Até dragão a mulher vira. Tem lobisomem, tem uma vampira que vira dragão. Vampira que vira dragão, isso. Tem lobisomem, tem tudo. Justificaram com um mofo, né? Oxe, o 8 é putaria demais, meu irmão. É o tempo todo. É uma descaração que os caras fizeram naquele 8, velho. Agora o 7 eles mantiveram o terror. E é aquela, né? É biológico, mas também é sobrenatural. E você que lide com esse barulho, uma com essa. Mas não acho ruim, não, sinceramente. É isso, como se Detetive fosse uma super obra, olha, super bem pensado. Nunca foi. É só pra gente se divertir mesmo. Não, realmente nunca foi, né? Assim, até quem não conseguiu acompanhar em termos de franquia foi o Silent Hill, né? Na época do PlayStation, que tinha uma plot muito melhor, assim, já era, tudo fazia muito mais sentido, era muito mais coeso, né? E até o próprio clima também eu acho que era mais amedrontador, assim, também tinha essa perspectiva. Mas tem coisas que eu acho que esse é o drama de todo mundo, de toda a franquia, né? Quando você tenta dar uma continuação para a coisa, parece que cada vez você tende a piorar e piorar e piorar e piorar, e enfim. É muito difícil você manter a coisa no lugar, né? A linha da história, enfim. E é o que me parece que aconteceu bastante com Resident Evil, porque assim, de fato, eu só acompanhei mesmo até eu poder opinar, assim, é bom, até o 3. A partir do 4 eu vi pouco, enfim, o 6 eu cheguei a jogar o demo, até achei, assim, que pelo demo iam voltar, que é aquela cena do Leon lá com o presidente, né, e tal, eu achei legal. Mas depois o 7 e 8 eu fiquei por fora, voltei a me interessar por causa do canal aqui agora, pelo 9, né? E uma grata surpresa saber que eles estão, pelo menos, com essa preocupação, assim, aparentemente, de resgatar, né, os velhos igual a mim. Então, os velhos também quer botar dentadura e perder a dentadura com medo, né? Então, os velhos merecem também. Mas, enfim. Então, gente, acho que foi um papo produtivo aqui para a gente voltar às origens, falar um pouquinho a respeito aí das nossas perspectivas. E vou deixar aí
Não, um pouquinho aí para vocês falarem as expectativas do 9 aí em relação mesmo que o pouco que vocês saibam, né? Porque quem sabe a gente não reúne aí para a gente acompanhar mais também e, enfim, né, opinar o que vai acontecer aí daí para frente com o futuro de Resident Evil. Então, deixar esse espacinho aí final para vocês comentarem. Eu vou zerar pelo YouTube, como disse nosso amigo Gabriel aí. Eu não vou, por enquanto, pelo menos, não tem a menor condição. Os preços estão altos demais, né, bicho? Tá muito alto. E eu não tenho nem videogame para isso. Switch não roda isso. Eu não sei, eu acho que o Switch 2 vai lançar, né? Não sei, né? Como é que tava também. Mas também é aquela coisa, Switch 2 é uma fortuna, né? Pois é. Então eu vou esperar bastante. Em algum momento, quando tiver oportunidade, é bom que eu já vou ter o 8 e o 9 para jogar ao mesmo tempo. Aí tem bastante Resident Evil para jogar. Seria bom a gente fazer uma gameplay comentada do 9, né? Agora, isso aí seria massa. Alugam-se videogames hoje em dia, não, né? Alugam-se jogos também. Videogame também. Tem esquema de aluguel. Só que eu acho que não compensa muito, não, cara. Hoje em dia dá pra você fazer um cartão de 18 vezes aí, é mais fácil comprar. Esse é o problema. É arrumar o cartão em 18 vezes. Pagar o triplo do preço também. A expectativa que eu tô pro 9 é que eles coloquem o Leon de volta, porque realmente você tá com uma ausência dele desde o 6, né? E o 6 ele foi um pouco mal explorado também, eu acho. A história dele não foi tão bem explorada. Você vê ele muito bem construído no 4, no 2, mas aí quando bota o 6, eu acho que ele ficou meio genérico, porque todos os personagens são iguais, eles só tem uma habilidade especial aqui ou ali. E a ideia é você... O único problema do Leon ser protagonista no 9 é porque é em 2037, né? Então vai ser Leon S. Kennedy e o S. ele ser Neo, né? Não, mas ele não entraria como protagonista, não. É igual o 8. O Chris Redfield, ele entra no 7 e no 8. Ele não entra como protagonista, ele entra como co-protagonista e desenvolve muito bem o papel. Você vê que ele cresceu, né? A Umbrella agora já não é mais vilã, ela é agora um centro de pesquisa que trabalha até para tentar conter o vírus, e aí o Chris trabalha para a Umbrella. E você vê que eles exploram muito bem no 7 e no 8. Inclusive não lembro agora, acho que é o 8 que você joga com o Chris por um momento, isso mesmo, no 8 que você joga com o Chris por um momento. É bem divertido. Eu acho que o Leon eles poderiam fazer exatamente a mesma coisa. E aí, rapaz, 100 mil, assim, no videogame pode tudo, pô. O Chris tá super bombado e fortão também no 8 e no 7, então tá justificado. É igual o Schwarzenegger, né? Muita bomba. Pô. Os caras tá até hoje aí trabalhando. Pega aposentadoria, não, tá difícil aposentar. Você vê. Até no videogame tá difícil. Tá difícil. Não deixa os caras aposentar, pô. Aí o Mark do Luke Skywalker, né? O ator que fez Luke Skywalker. Ele disse que ele já não aguenta mais. O cara não vai fazer mais história, não. O cara já aguenta mais, pô. E os fãs ficam atrás, né? Secando, igual o Akira Toriyama. Os caras ficam secando. Não, pô, tem que ter mais, me dê sua alma. Tem um bicho que é chato, é fã, cara. Nossa. É que nem você falou, a fanbase de Resident acha que a história é uma obra-prima, né? Nossa, é a melhor coisa que eu já vi na vida. Sabe que é normalzinho ali, um negócio absurdo. Na fanbase de videogame, geralmente anda com Satanás do lado. Eu nunca vi um negócio desse. Porque não é só Resident Evil, não, é tudo, bicho. A fanbase de Dark Souls é tóxica, de Resident Evil é tóxica. É difícil encontrar uma fanbase de jogo assim que a galera é de boa, não, pô. Com certeza aqui, alguém deles que vê essa live, os caras já vão dizer que vão fazer magia para derrubar a gente aqui. Então vai começar a atacar. Ainda mais quando eu falei que o 7 e o 8 é Resident, os caras já vão. Os caras nem viveu a época. Você é menino de 20, 19 anos. Não sabe nem o que é pegar um CD pirata para jogar um. E ainda por cima descobrir que só tá com disco 1, né? Então, o cara não sabe nem o que é isso, mas ele
ele é especialista em Resident Evil. Aí quer pegar os velhos e caçar. Hoje em dia tem muito especialista de tudo, né? Ah, isso é, O molecada de hoje em dia é especialista em tudo. é um clássico, né? É igual o GTA V. Rapaz, eu joguei GTA V na época do que saiu pro Play 4. Aí eu me divertia no online e tal. Aí depois de velho, sei lá, com uns 27, 28 anos, eu falei assim, pô, deixa eu ver ali a comunidade do GTA V. Aí eu entrei no jogo. Foi o maior arrependimento que eu tive na minha vida. Eu lembro até hoje, eu peguei um carro, eu andei por 1 minuto, 2 minutos com o carro, veio um lança-míssil, explodiu meu carro e apareceu no meu fone de ouvido uma criança que devia ter 5, 6 anos, rindo e zoando com a minha cara. Aí eu falei assim, pô, não, bicho, isso aqui pra mim já deu. Que teve esse jogo e nunca mais voltei. Falei, pô, O cara trabalhou 12 horas no trabalho, chega em casa só querendo se divertir. Chegou uma criança de 8 anos, né? Mete um míssil nele. Eu vou te falar que, assim, uma coisa que eu tenho medo, o meu problema sempre foi ser muito competitivo. E eu tenho um problema, assim, um medo genuíno, que são as minhas filhas jogarem melhor do que eu. É sério, sabe? Tipo, eu sei que esse dia vai chegar e eu não consigo ainda me conformar com esse dia. Então, assim, eu já vejo a Sabrina dando drift no Mario Kart, eu já fico meio assim. Cara, a Alice tem 6 anos, ela consegue dar drift. Cara, peraí, tem alguma coisa muito errada. São duas crianças de 8 e 6 anos, cara. Como é que tem alguma coisa muito esquisita nisso aqui? Elas estão possuídas, tem alguma coisa. Aí você fica pensa gente, o que tem? Aí, no agora, eu vou me valendo pelas 200 cilindradas. Né? Tipo, não, vocês não podem jogar aqui ainda, porque senão vocês vão passar vergonha. Não é para vocês jogarem aqui ainda e tal. Tudo bem, elas não dominam uma coisa, mas, tipo, com 8 e 6 anos, elas já estão nas 150. Aí, cara, peraí, alguma coisa tá errada. Tá muito errada nisso. Aí vai ter aquele tempo em que você vai começar a inventar umas desculpas, assim, papai, vamos jogar? Eu não tô bem hoje e tal, assim, sabe? Meus dedos estão doendo, assim, eu tô com artrite Vou levar, e tal. vou levar sua avó no jiu-jitsu. Você vai colocar os meninos para fazer atividade de casa para não jogar videogame. Não, vou fazer isso aqui. Não, nada de criança em videogame, que história é essa, pô? Isso aí não é de Deus, não, pô. Vai lá. Mas cara, enfim. Aí, e eu vou confessar também que é aquela coisa, né? Eu ainda sou muito sugestionado com Resident Evil, então, assim, esperando elas crescerem, até poderem jogar de boa, porque aí eu vou poder jogar junto com elas olhando. Tá, agora eu não vou ficar um velho cheio de cagaço, né? Agora elas vão dividir o cagaço comigo. E aí, enfim. Mas elas ainda têm que crescer um tantinho para poder realizar esse sonho, né? Enfim. Não, pô, passou dos 2 anos, já tá valendo. 2 anos, cara, muito bizarro isso. Resident Evil é um jogo excelente para criança. Pô, isso aí. Tem que fazer igual a minha mãe, pô, que me deixava assistir Drácula de Bram Stoker com 5 anos de idade. É aí que é criação, ó. Não. Melhor do que Galinha Pintadinha. Não, isso com toda certeza, porque elas já me pedem, assim, sabe? Tipo, teve no Switch, elas veem a logo do Mortal Kombat, do dragão, né? Aí ela fala, pai, por que eu não posso jogar o jogo do dragão? Eu falo, é porque é coisa de adulto. Bom. Aí, tipo, essa é a resposta basilar, assim, sabe? Resolve muitas coisas, mas vai ter um momento em que vai parar de resolver. E elas já tentaram dar uns balões, assim, sabe? Tipo, entrar no tal jogo do dragão. E graças a Deus elas não contemplaram Fatality ou coisas do tipo, sabe? Então, para prevenir, eu tirei o jogo do Switch, né? E nunca instalei Resident Evil e tal. Porque é aquela coisa, né? Eu já tive a idade delas e eu já fui tão curioso quanto. E já me dei muito mal com isso também. Tinha um filme horroroso que você botasse hate de chorar. Mas eu senti, na época eu devia ter a idade delas, eu senti um cagaço enorme, que era Uma Noite Alucinante. Tipo, eu não consegui dormir por causa daquele diacho daquele filme todo mal feito, de mijar de rir. Mas eu fiquei com aquele negócio na cabeça e tal, enfim. É a mesma coisa que a sonoplastia de Resident Evil produz hoje em mim. Eu sou meio
meio amedrontado ainda de jogar sozinho, porque aquele troço ficou na minha cabeça. Então, assim, né, vou esperar elas crescerem um pouquinho para a gente poder dividir o medo aí em família. Vai ser divertido. Se suas filhas forem padawan de Adem, aí tu vai ver se tu vai esperar elas crescerem. Minuto de conversa, tu já tá comprando, mostrando um Fatality, tá tudo para elas aqui, ó. Pior que a Sabrina, ela é cheia de retóricas, assim, sabe? Então, não, é por quê? E aí começa, né? 8 anos é a idade dos porquês, né? Por quê? Por quê? Porque é coisa de adulto, e ponto. Eu não sei até quando essa estratégia vai funcionar. Mas, enfim, né? A gente vai sobrevivendo aí até onde dá. Minha gente, muito obrigado aí pela participação. Foi muito legal conversar com vocês. Teremos outras oportunidades, né? Vamos zerar Resident Evil provavelmente no YouTube. Depois a gente comenta nos nossos pitacos aqui, né? Mas vamos que vamos. Então, minha gente, muito obrigado a todos, muito obrigado para vocês que assistiram. Deixe seu like aí, se inscrevam no canal. Vamos falar ainda, vamos voltar outras vezes aqui para comentar as repercussões aqui dos Resident Evil e vamos que vamos. Grande abraço, nos vemos na jornada. Tchau, tchau.